amizade, cantando esta canção, espalhando a felicidade. Pra semear a canção da caridade. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura, em parceria com o M6 Instituto de Produção Cultural. Pessoal, muito obrigada por todo o carinho, por todo o acompanhamento de vocês sempre com a gente através da TV Guarulhos. Se você está aí nos assistindo pelo website, você também pode depois correr e nos acompanhar nos próximos dias pelas redes sociais também da TV Guarulhos. Então, TV Guarulhos, você pode nos acompanhar também a página do Sarau Paulistano e a página da MIPS, M6 Instituto de Produção Cultural, nas redes sociais e outros canais aí, veículos de comunicação da internet, tá bom? Então, nós já estamos com uma convidada hoje que não é novidade, ela já esteve em um outro momento com a gente, e se você esteve neste momento que ela esteve com a gente, você vai se recordar um pouquinho das atuações dela, do trabalho dela, voltado para o meio ambiente. Ela que é bióloga, ela é autora, palestrante, escritora e também mentora de estratégias em ESG, educação, comunicação, empreendedorismo social e sustentabilidade há mais de 35 anos. Ela que é uma apaixonada pelos oceanos, né, pela conservação, pela sustentabilidade. Então temos muito mais para trazer aqui um pouquinho para vocês hoje do que a gente não pôde trazer lá no primeiro programa que fizemos com ela. Então, muito boa tarde, seja bem-vinda novamente, André de Raider Vieira. Olá, boa tarde. Eu queria agradecer muito de novo essa oportunidade ao programa Sarau Paulistano, a toda a equipe da TV Guarulhos, né, e as pessoas que ali estão nos assistindo. Dizer que é uma honra imensa estar com vocês, ainda mais num mês tão especial que é o mês dedicado, é o mês internacional dedicado à questão da sustentabilidade, do meio ambiente, né? No dia 8 a gente teve aí a década o Dia dos Oceanos, representando muito a década dos oceanos, ou seja, é uma honra estar podendo falar de um tema que é minha paixão, né, com vocês nessa data tão especial, nesse momento tão especial. É isso aí, obrigada, André, pelas primeiras palavras, obrigada por você estar novamente com a gente, e como você mesmo já abriu pra gente, já introduziu, como nós estamos aqui num mês importante do meio ambiente, desses temas que nos instigam aí a conhecer sobre a sustentabilidade, né, sobre como cuidar do meio ambiente, sobre várias atividades que nós podemos estar fazendo para cuidar do nosso planeta, né, e do que está acontecendo aí com tantos caos, com tantos desastres que infelizmente estamos passando, né, e a André, que é uma profissional que ela articula aí nas redes, em parcerias que ela traz, em todos os projetos que ela faz, sobre aí o engajamento e a transformação das vidas, a gestão com programas socioambientais, né? Diga pra gente, André, quais que são aí os principais desafios que você tem passado, você e toda a sua equipe, com todo o trabalho que vocês fazem, dentro de todo esse processo aí com a sustentabilidade e o meio ambiente? Bom, eu acho que uma coisa muito legal da gente trazer como desafio primordial, assim, hoje, é que eu acho que poucas pessoas ainda têm a dimensão real de que se o planeta não prosperar, a vida não prosperar, as conexões essenciais, né, de todos os recursos naturais e tudo que mantém a vida nesse planeta, que a gente chama de serviços ecossistêmicos, se isso não prosperar, a gente não vai ter prosperidade de vida, a gente não vai ter qualidade de vida, a gente não vai ter negócios, não vai ser possível mais ter os bens de consumo que a gente usa todos os dias, as atividades. Então, eu acho que o primeiro grande desafio é a gente entender, enquanto sociedade, e em todos os segmentos, né, que não é só as ONGs, não é só as escolas, a universidade, mas também as empresas, ou todos que estão aqui vivendo nesse planeta, que meio ambiente, cuidar do meio ambiente e trabalhar pela sustentabilidade não é mais moda, não é de ambientalistas, Exato. Não é de profissionais do meio ambiente. Isso é uma condição de vida para todos nós. Então, eu considero esse o primeiro grande desafio, é a tomada de consciência. Daí não é trabalhar conscientização, porque consciência todo mundo tem, é despertar essa consciência, Perfeito. sabe? É assumir o compromisso, né, André? Agora é todo mundo, por todos, exatamente. Né? É toda essa cadeia de pessoas que vivem aqui, tudo que a gente faz, que precisa tomar consciência, né? Porque a tua consciência está lá, você nasceu com uma consciência que fica amortecida, você
você não nasceu aprendendo já a destruir o planeta, né? Você nasceu criança ali, bebê, e você vai adquirindo ao longo da sua vida experiências ambientes e vivências culturais e ouvindo coisas e vendo que você vai assumindo para si como um jeito de ser e de viver. Por exemplo, o autoconsumismo, né? Um capitalismo extremo que não precisa mais a gente ter um capitalismo extremo. A gente pode ter uma produção, um desenvolvimento que conserve justamente essas condições de prosperidade do planeta. Não falta mais informação, não falta tecnologia, não é uma falta de coisas. Eu acho que a grande questão o grande desafio é todos nós tomarmos essa consciência do nosso papel individual e coletivo para, né, trabalhar as questões ambientais. O segundo, que é extremamente desafiador no dia de hoje, é que por conta disso, porque a gente foi acelerando, sempre nós tivemos grandes extinções no planeta para poder equilibrar o planeta, né? Certo. Mas aí a gente está há muito tempo em cima dessa sexta grande onda de extinção, que é acelerar esse tempo do planeta e acelerar as extinções, né? Acelerar justamente a perda da biodiversidade de espécies que sequer foram conhecidas, que já desapareceram, espécies que trazem milhares de plantas, que trazem cura para doenças, que trazem a segurança alimentar, que trazem a capacidade da gente ter a polinização, por exemplo, que nem abelhas, né, que são responsáveis por polinizar e que elas estão sendo destruídas por uma questão de agrotóxicos sem fim, sem pensar. Então, eu acho que essa aceleração trouxe uma questão muito relevante, Maristela, que não temos mais governabilidade sobre o que está acontecendo com o planeta. E as mudanças climáticas estão aí. Infelizmente, a gente chegou numa coisa nada inteligente ao longo da evolução humana. Eu digo que não é uma inteligência termos chegado nesse ponto, de termos acelerado tanto a destruição e tanta degradação, Sim. que o planeta em si, toda a dinâmica dele, que é tão perfeita, a gente não consegue mais ter governabilidade sobre o clima, sobre o regime das águas, sobre o regime dos ventos, sobre... A gente tem aparelhos, a gente tem tecnologias para mudar, para medir, desculpa. Mas o fato é que as mudanças são tão aceleradas todos os dias em vários cantos do planeta que a gente não acompanha, entende? Então, eu acho que o segundo grande desafio é todos nós assumirmos que temos riscos. E que se a gente já começa a identificar os riscos, por que não trabalhar com 3 questões? Primeiro é tomar consciência desses riscos e desenvolver as cidades, planejar as políticas públicas, planejar os nossos negócios prevendo esses riscos, porque a gente já consegue prever, a gente não tem governabilidade total, mas a gente já consegue prever. E ao prever, a gente então já vai modelar os nossos negócios, vai modelar as políticas públicas, vai pensar nos espaços de abrigos, vai pensar no novo jeito de transitar na cidade, de transporte, de tudo, que ajude a minimizar esses riscos que a gente está vivendo. Então, é possível com os dados que estão aí, né, e a ciência, a academia, a universidade, consegue nos trazer bastante excelência. Nós temos um centro aí, o CEMADEM, que é um centro nacional aí de prevenção de riscos e desastres naturais. Então, é possível a gente desenvolver. Então, tomar consciência de que a gente precisa trabalhar para prever os riscos e trabalhar em cima dos riscos, né? A segunda questão é a forma de estar aqui, que é produzir, consumir e descartar. Então, eu acho que isso todos nós temos que ter uma colaboração, uma corresponsabilidade, que para além da gente minimizar o impacto, a gente tem que produzir de forma mais sustentável, sim, a gente tem que pensar no nosso consumo de forma mais sustentável, a gente tem que pensar em como a gente forma parcerias que já encontraram soluções e a gente ganha escala em termos de Brasil, porque nós temos um país, por exemplo, que é multidimensional, né? Ele parece vários continentes em cima de um único país, Sim, né? Assim, nós temos variedade de realidades sociais e econômicas, é muito grande, né? A gente pode colocar vários países da Europa dentro de um único estado nosso, né? Você pega um país, por exemplo, pega Portugal, pega a França, coloca dentro de um estado do sul, quer dizer, tem o mundo inteiro lá, né? Daquele país dentro de um estado nosso.
Então, eu acho que a gente tem que pensar que para que esse Brasil dê certo, principalmente que a gente está falando da nossa realidade aqui, a gente não pode mais trabalhar sozinho. A gente tem que já identificar aquilo que está acontecendo de bom e tentar criar novos investimentos e novas formas de parcerias para ganhar escala e capilaridade e, principalmente, levar o acesso a essas soluções aos menos favorecidos. Exatamente. Então, nós temos que pensar nessas pessoas, porque quando a gente fala de riscos climáticos, nós temos um agravante, que as pessoas da faixa etária e do tipo de perfil de pessoas mais atingidas em mudanças climáticas, a gente tem crianças, né, de primeira infância, mas a gente também tem mulheres. Mulheres são extremamente atingidas por catástrofes, por mudanças, por desastres naturais. Por quê? Porque, basicamente, essas mulheres, elas regem uma vida. Elas cuidam da higiene, da alimentação. Muitas vezes elas são as chefes do lar, né? Ou seja, por mais que elas não tenham uma condição econômica tão alta, mas aquela diária que ela consegue, aquele recurso, é para investir na casa, para cuidar dos filhos, é para cuidar das famílias. Nós temos muitas mulheres que criam tudo isso sozinhas, sem companheiros, né? Ou companheiras. Uhum. Então, eu acho que a gente tem aqui um desafio bem importante de entender que a gente precisa criar redes e estruturas de apoio, sabe, Maricela? Sim. E a terceira questão que eu digo, que eu acho que está muito relacionada a essa capacidade do planeta prosperar, é que, infelizmente, a nossa conta já está no vermelho, né? A gente já está devendo, né, para o planeta. Então, quando a gente está devendo e você tem teu saldo bancário ali no negativo, você quer ter teu saldo positivo, porque senão você não sai daquela situação, né? Sim. Então, eu digo assim, olha, se a gente já está com o saldo negativo aí para o planeta vermelho, né? Nós estamos no vermelho, num estado de alerta, para que a gente transforme esse saldo em positivo, a gente tem que ajudar o planeta a ele se regenerar. Então, é regenerar mesmo, é identificar, e a gente não precisa de grandes instrumentos para isso. Vamos identificar as áreas que foram degradadas e vamos restaurar essas áreas. Mas a gente não vai restaurar de qualquer jeito, né? A gente está falando de um mês do meio ambiente, da sustentabilidade, a gente está falando de Mata Atlântica brasileira, por exemplo, que abriga mais de 70% aí da nossa população. Uhum. A gente não vai restaurar com qualquer árvore, de qualquer jeito. A gente já tem tecnologia, tem universidade, tem ONGs, tem pesquisa, tem pessoas. Nós vamos estudar a melhor dinâmica ali para restaurar aquele lugar, para que quando aquelas árvores estejam, né, repostas ali, que a floresta crie uma estabilidade, que ela proteja melhor o solo, porque a gente já entendeu a vulnerabilidade daquele solo que desmoronou por causa dessas enchentes, por causa dessas tempestades, entende? Então, hoje eu recentemente, eu estive no litoral norte de São Paulo, né, na nossa base lá do Instituto Supereca, esse ano vai fazer 30 anos, e na Semana do Meio Ambiente, conhecendo muitas experiências incríveis de boas práticas. Entre elas, por exemplo, a catástrofe de São Sebastião, que nós tivemos lá, que desmoronou, deslizou, isso foi em fevereiro, né, ou seja, faz um ano e pouquinho. Uhum. E se a gente fosse pensar que a urgência de regenerar essa área, porque senão ela está cheia de cicatrizes, né? A montanha está cheia de cicatrizes. Para ela parar de desabar, para ela parar de cair, tudo, a gente tem que, de fato, restaurar com floresta, com árvore, com raízes, né? Pensar realmente de repor a condição natural. Então, você percebe, por exemplo, tem o Instituto de Conservação Costeira, mais a concessionária lá da Tamoios, né? Que é a estrada que passa mais, as secretarias de meio ambiente, as prefeituras, enfim, uma série de parceiros que estão trabalhando juntos para fazer essa restauração. E aí eu vou contar uma curiosidade interessante aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que para restaurar mais rapidamente essa área, imagine você subir uma montanha para restaurar, né? Uhum. O risco que você tem, o custo que você tem. Então, entendendo, pesquisando, e pegando uma inspiração lá de Cubatão, lá atrás, quando a gente teve o caso de Cubatão para restaurar Cubatão, o que essas redes de parceiros fizeram, né? E estudaram justamente aquelas cápsulas de remédio, sabe a cápsulazinha que vai o comprimidinho, né? Aquela Sim. cápsula transparente, parece uma gelatininha. Então, colocar semente ali dentro, com a terra bem fertilizada, e por meio de drones,
você vai lançando nas áreas e vai replantando Olha com só, drones e com que esse tipo. bacana. Então, aquele tipo de cápsula, ele iria para um resíduo, ele gera um resíduo, né? A cápsula que não foi usada na indústria, né? Porque acabou que tem sobra, tudo. Então, perceba que incrível isso. Você tem um terceiro setor envolvido, né? Que é uma ONG que trabalha lá ativamente. Você tem outras ONGs parceiras que se uniram, né? Para trabalhar a tragédia, o Instituto Superé, que é um deles. Você tem um poder público que é onde tem o domínio do território ali, né, do São Sebastião. Tem a universidade, tem a pesquisa, tem a tecnologia dos drones, tem a educação ambiental nas escolas. Então, só nesse caso que eu contei, a gente está falando de um trabalho em rede. E a gente está falando de um trabalho inteligente, né? Então, assim como eu falei de uma restauração florestal, hoje você tem tecnologias para recuperar rios, você tem tecnologia, né, para trabalhar a questão da revitalização dos recursos hídricos. Então, acho que isso é algo muito importante da gente conversar, né, Maristela, que eu considero que, pela minha vivência, eu vejo pessoas incríveis, mas essas pessoas, às vezes, elas não encontram o amparo necessário para desenvolverem as suas causas e os seus trabalhos e se engajarem, sabe? Porque não tem a estrutura para isso, né? Sim. Então, é o momento da gente olhar para isso, olhar para esse assunto, né? Perfeito, com certeza, André, com certeza. Quando a gente coloca assim no papel essas questões de possibilidades, de ações, do que a gente tem que fazer, o que a gente tem que deixar de fazer, né? Todas essas mudanças e transformações voltadas para o meio ambiente, para o ecossistema, para a sustentabilidade, né? O que a gente tem que considerar também, principalmente, são as redes, né? Como você mesmo trouxe para a gente. E aí, você, além de toda essa atuação, todo esse profissionalismo, também coordena, né, o Comitê de Educação e Sustentabilidade da OBME, a Organização Brasileira das Mulheres Empresárias. Inclusive, nós já recebemos aqui também a Lilian Schiavo, que é uma das fundadoras e presidente da OBME, né, no Brasil. E, além disso, também atuante no São Paulo State Hair, do G100, né? Então, assim, a gente gostaria de poder saber algumas ações, projetos principais que vocês promovem e que, de alguma forma, nós, o que podemos estar fazendo para contribuir também com todas essas mudanças e transformações urgentes que nós precisamos tomar, assim, de antemão, né? Assim, eu aqui assistindo, escutando você, entrevistando, e o pessoal que está nos escutando, nos assistindo também. Perfeito. Então, acho que um grande papel da OBME, da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, que mexe com negócios, né? Mapear, a gente tem feito isso em lives, a gente tem feito em encontros, a gente inclusive é muito conectada por causa da posição da Lilian, né, nossa presidente da OBME, como G100 Brasil e eu como State Chair São Paulo, e a gente se conecta então com o resto do mundo. Nós temos identificado especialmente mulheres, que é uma causa importante para a gente, né, e não desmerecendo todos os outros negócios e tocados por todos, né, os segmentos aí. A gente tem identificado quem já desenvolve trabalhos, ações e negócios que são mais sustentáveis. Desde a questão do agro, né, porque a gente vive uma crise do agro no Brasil em relação a uma ocupação indevida e uma produção indevida, que gera realmente um processo bastante degradante quando não bem feito, né? Mas o agro é importante para a segurança alimentar, né, é importante para abastecer uma série de cadeias. Então, cadeias produtivas, cadeias de negócio e sobrevivência humana. Então, a gente tem identificado e tenta estimular, não só identificar quem já está fazendo, colocar conectado, dar visibilidade, tentar criar network, conexões, né? Tanto quanto pessoas líderes de negócios, de empresas, de pequenos negócios, de mídia, de imprensa, que não despertaram ainda para isso e que não sabem sequer como fazer. Então, o nosso papel no Comitê de Educação ESG, né, que é o E do Environment, do meio ambiente, S do Social, do social, e G de governança, como é que você, entendendo que não dá mais para separar meio ambiente de sociedade, de social, como é que você cria o seu trabalho, as suas diretrizes, como é que você faz seu planejamento no design do seu negócio, desde a concepção, ou então você reconstrói o seu negócio. Mas também, quando elas descobrem o potencial que é ter um negócio sustentável e investem a sua alma nisso, investem a sua vontade,
elas têm propósito de vida, elas têm um propósito para o planeta, elas têm um propósito para as pessoas, elas têm um propósito para a sociedade, elas estão mais humanizadas, são líderes mais humanizados, são líderes mais regenerativos, né? Então, a gente trabalha com essas duas frentes. Quem já começou e está sozinho ali, né? A gente está dando visibilidade para essas pessoas. Eu só vou consumir aquilo que eu conheço que tem. E para que baixe o preço daquele produto, né? Que muitas vezes as pessoas acham que é muito caro, e a gente precisa criar um valor para os produtos sustentáveis, porque ali tem uma história de valor, não é só produzir, né? Não é produzir, por exemplo, uma garrafa, não é produzir uma roupa, não é produzir um alimento, mas ali tem toda uma cadeia de valor que precisa ser remunerada, precisa ser paga, né? Então, acho que tem um componente ali de fortalecer aqueles negócios. E também, quem não sabe como fazer, a gente tem um papel importantíssimo na OB, no GCEM, e mesmo no meu trabalho do Instituto Sperec, e nas minhas consultorias, né, porque eu faço bastante curadoria, consultoria, mentoria de negócios, negócios com propósito, líderes com propósito, né, e tem várias experiências que eu participo como consultora, também na Ideia Sustentável, né, que é uma empresa justamente que trabalha bastante com lideranças em ESG, então faço parte de um grupo da escola ESG, né, que são especialistas que vão tratar desses assuntos, porque nós precisamos sim ocupar os espaços dessas empresas. Eu costumo dizer, Maristela, que a minha vivência dentro do mar, em cima da canoa de um pescador, na roça, junto com os agricultores, entendendo como é que eles podem melhorar o negócio deles, a sobrevivência deles na zona rural. Numa escola com as crianças, né? Essa é a minha rotina, gente. Eu tô em cima da canoa, eu tô lá no meio da zona rural, eu estou numa escola com crianças, eu estou numa área de palafitas de crianças e de pessoas e comunidades que moram em palafitas, uma condição completamente insalubre. Ao mesmo tempo que eu estou em grandes empresas, trabalhando com grandes empresários, dando palestra para grandes líderes, para presidentes de empresa, né? Assim como eu estou articulando nas políticas públicas, nas prefeituras, com as outras ONGs, nos comitês de bacia, nos fóruns. Então, aquela coisa meio polvo, e que parece que eu faço um monte de coisas, e realmente eu faço um monte de coisas, mas todas elas são conectadas com um propósito que eu tenho na minha vida, que é preciso ocupar os espaços para apoiar as mudanças. Perfeito. Eu sentada atrás de uma cadeira, isso é o meu jeito de ser, de fazer, né? Existem várias maneiras de fazer, mas ao estar nesses lugares, compreender os desafios, as necessidades, os cenários desses espaços e dessas pessoas, eu consigo propor soluções melhores e sou uma grande articuladora dessas parcerias para que as coisas aconteçam, né? Então eu digo, a gente precisa ocupar espaço. Se você está em casa, às vezes entrando até numa depressão, deprimido, ou sem apoio, ou sem assim, procure pessoas, né, para te ajudar. Encontre alguma coisa que você vai se sentir protagonista. Perfeito. Isso é muito importante, né, Maristela? Exato, é o que a gente tem que buscar olhar, né? Buscar olhar e realizar, né, André? Assim a gente consegue estar entrando, fazendo parte de todo esse engajamento, toda essa corrente, este ciclo que nós estamos buscando de mudança, de transformação e contribuir fazendo nossa parte, né? Porque a gente também não pode só cobrar e esperar pelo outro, né? Mas a gente também tem que estar fazendo. Por isso a gente veio aqui, estivemos hoje novamente com a André no programa com a gente hoje, e esperamos que de alguma forma nós tenhamos colocado alguma informação a mais aí na sua cabecinha, tenha mudado algum pensamento de vocês e agregado de alguma forma, com certeza, né, André? Então, por isso, nos minutinhos finais apertadinhos aqui do programa, a gente agradece pela companhia e por vocês terem ficado até agora com a gente. Obrigada, André. Muito obrigada, Maristela. Então, fica aí uma dica. De olho nas eleições nos seus candidatos, procure ser um voluntário numa ONG, numa instituição, no seu bairro, na sua comunidade, não é? É isso. E se você tem algum negócio, algum sonho, algum empreendimento, está fazendo alguma coisa, também fique de olho na sustentabilidade como um grande valor e não uma grande oportunidade. E busque aí busque o Instituto Sperec, né? A gente tem lá nosso site www.sperec.org.br, o Instagram é o @Instituto Sperec, e tem lá o meu André.Rieder também de Instagram.
A gente sempre está disponível para tirar dúvidas de vocês e para tentar engajar mais gente nessa grande causa que é viver no planeta e no nosso país de uma forma mais humanizada e dando mais dignidade para as pessoas. Maravilha, muito obrigada novamente, viu, André? Obrigada a todos vocês e vamos fazer nossa parte por nós, por todas as vidas, pelo nosso planeta, viu, gente? Obrigada e até o próximo programa. Se cuidem. Tchau, tchau. Obrigada. Canto em prosas e versos sob o eterno símbolo do amor, pensar incondicional do Criador, que a paz seja o hino mais ouvido dos corações de toda a humanidade. Nações eu convido para semear a canção da caridade, que a paz seja Vamos dar as mãos, a gente tem muita esperança. Sarau paulistano, sarau da inclusão, espelho da perseverança. Vamos dar as mãos, mostrar a nossa amizade, cantando esta canção, espalhando a felicidade. Pra semear a canção